Gravando, presidente. Obrigado, Jailson. Bom dia a todos. Hoje, dia 10 de maio de 2024, 8 horas e 46 minutos, estamos iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a presença de todos, doutor Henrique, doutora Luciana, doutora Maria Selma, doutor Rodolfo, doutor Maurício, que está para fazer a sustentação oral da contribuinte CIMED, doutora Gabriela, pela Companhia Brasileira de Distribuição, e doutor Arthur, pela Nestlé. Dando início à sessão de julgamento, peço a todos que abram o processo da contribuinte CIMED Remédios Limitada, AIM 4.143.041, tá? Processo de minha relatoria. Doutor Maurício está presente para fazer sustentação oral. Deixa eu só fazer um breve relato aqui. O AIM, ele contém duas acusações, tá? A contribuinte apresentou defesa, o julgador, após promover diligência para manifestação da FR, manteve integralmente as acusações e limitou os juros à taxa Selic. A DRF, ela pugna pela manutenção da redução, tá? E o que acontece? São duas acusações de deixar de pagar ICMS-ST. No caso aqui, a contribuinte, ela é substituída tributária, tá? E durante a defesa e o recurso ordinário, ela alega que houve lavratura de outro auto de infração contra a substituta tributária, exigindo o imposto da substituta, tá? Razão pela qual não poderia ser cobrado dela novamente o valor do imposto. Então, assim, tendo em vista essa alegação, eu estou promovendo a diligência, convertendo o julgamento em diligência, para que a contribuinte ela vá lá e me traga os documentos que comprovem que os mesmos valores estão sendo, que os valores estão sendo exigidos, se é o total ou parcial da substituta tributária. Eu pergunto para o doutor Maurício se ele tem alguma objeção em fazer a sustentação oral após a diligência, doutor Maurício. Bom dia, presidente. Não tenho, não. Muito obrigado. Não. Tá. Eu vou passar a leitura do voto e eu abro para discussão. Se houver, se alguém quiser fazer uma manifestação contrária à diligência, ou quiser levar em vista também, no caso, eu vou ter que votar no mérito, aí mesmo assim não fica prejudicado a sustentação oral, tá, doutor Maurício? Deixa eu passar a leitura do voto, ultrapassando a leitura do relatório. O AIM contém duas acusações de deixar de pagar ICMS. Para contextualizar as acusações, transcrevo parte do relatório circunstanciado que pormenoriza o trabalho fiscal. Eu transcrevo parte do relatório circunstanciado, tá? Que ele descreve que a fornecedora ela não recolheu o ICMS-ST das operações, tá? Continuo no meu voto. Em síntese, as acusações têm origem na constatação de que a base de cálculo utilizada para o recolhimento do ICMS-ST pela substituta tributária, que é a empresa do mesmo grupo econômico, não estariam corretas. Antes de analisar as razões recursais, proponho a conversão de julgamento em diligência. No recurso ordinário, alega-se duplicidade de lançamento, em razão da lavratura do AIM 4.149.657, dígito 7, contra a substituta tributária. Segundo a recorrente, parte das operações estariam contempladas no AIM lavrado contra a substituta tributária. A fim de sanar dúvidas relativas a esse fato, converto o julgamento em diligência para que a autuada a. Junte aos autos documentos do AIM 4.149.657, dígito 7, que demonstre os valores exigidos no AIM 4.149.657 com os valores exigidos neste AIM, bem como os documentos que demonstrem os fundamentos da acusação, por exemplo, os relatórios circunstanciados, se houver. Elabore planilha que identifique os valores que constam no AIM 449.657, dígito 7, com os valores que constam neste AIM, com a respectiva identificação das folhas dos autos em que constam os valores. Atente-se que a apresentação da prova de forma organizada é ônus da parte que alega. Nesse sentido, foi decidido no processo DRT 2.270
99, de relatoria do ilustre juiz doutor Antônio Augusto Pereira de Carvalho. Transcrevo parte do voto e continuo. Por oportuno, observo que o fisco identifica no relatório circunstanciado que se tratam de empresas do mesmo grupo econômico. Sendo assim, entendo que não há óbice para o cumprimento da diligência, que exige juntada de documentos lavrados contra outro estabelecimento. Antes posto, converto o julgamento em diligência para que a autuada, no prazo de 60 dias a contar da publicação desta decisão, apresente documentos e elabore planilha que demonstre o alegado, após a OAFR e a DRF para manifestação. Alguém tem alguma dúvida? O voto já estava disponível. Tá. Vou fazer o registro do voto. Estou encerrando os debates, passando a verificação de quórum. Em votação. Maurício, então, 60 dias a contar da publicação dessa decisão, a isso eu peço para que junte aos autos os documentos relativos àquele outro processo. Eu não sei se é o senhor que está divulgando no outro processo. Sou sim, presidente. Tá, joia, então. Então, aí fica mais fácil para que o contribuinte traga os documentos, tá bom? Tá bom, muito obrigado, presidente. Bom dia a todos e todas. Tá, joia, obrigado. Continuando o julgamento, peço a todos que abram o processo relativo a IM 4-149-066, Companhia Brasileira de Distribuição, doutor Henrique Fernando Melo é o relator, a doutora Gabriela está presente para fazer sustentação oral. O processo também já foi discutido nessa Câmara por diversas vezes. Fique à vontade, doutor Henrique. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, para quem eu ainda não cumprimentei. Eu vou fazer a leitura aqui do relatório e já passo, se o senhor presidente permite, já passo a palavra para a sustentação. Trata-se... Tá, ok, obrigado. Trata-se de recurso de ofício interposto às folhas 6751 e de recurso ordinário interposto às folhas 6762 e 6788, ambos relativos à decisão prolatada das folhas 6728 e 6751, que houve por bem manter a exigência estampada no AIN 4149066, apenas adequando os juros de mora aplicados à taxa Selic, nos termos da súmula 10 deste Tribunal de Impostos e Taxas. O parecer ao recurso de ofício foi apresentado pela douta representação fiscal às folhas 6755 e 6758, havendo contrarrazões por parte do contribuinte às folhas 6790 e 6798. Ambas as manifestações defendem a mesma solução, ou seja, o não provimento ao recurso de ofício e, consequentemente, a adequação da taxa de juros à taxa Selic. O AIN, mantido pela decisão recorrida, traz acusações de 1. Falta de pagamento de CMS-ST, decorrente do indeferimento de pedido de restituição relacionado ao regime especial, processo UA 51224-372091 de 2009. E 2, acreditamento indevido de CMS ao se basear em referido processo de ressarcimento indeferido pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, cujas descrições têm os seguintes termos. Deixou de pagar ICMS-ST na quantia de X, em valor declarado em GIA substituição tributária, cujos fatos geradores ocorreram no mês de julho de 2017, nos termos do artigo 42A do regulamento, conforme regime especial, com o número já mencionado. Embora notificado a recolher o valor do imposto devido, conforme estabelecido no artigo 6º, parágrafo 2º, item 2, alineado ao regime especial, em virtude do indeferimento de seu pedido de restituição, o contribuinte não efetuou o referido recolhimento. E o segundo, creditou-se indevidamente de CMS, no montante de X, no período de julho de 2017,
por meio da escrituração em seus registros fiscais de apuração do ICMS e declaração na GIA operações próprias de crédito do imposto, que teria sido proveniente de suposto ressarcimento de ICMS-ST, solicitados nos autos do protocolo GDOC 51131698004/2017. No entanto, o pedido de ressarcimento da empresa referente ao período de julho de 17 foi objeto de análise de indeferimento por essa secretaria, em virtude do indeferimento de seu pedido de ressarcimento, conforme estabelecido no artigo 6º, parágrafo 2º, item 2, a linha B, do regime especial já mencionado, o contribuinte foi notificado a retificar a GIA, operações próprias, referente ao período objeto de análise, bem como os respectivos livros fiscais digitais, de forma a estornar o imposto indevidamente creditado no campo 057 da GIA, outros créditos, a título de ICMS a compensar com a CAT 1799. Apesar de devidamente notificado, o contribuinte não efetuou a referida retificação. A recorrente traz em seu recurso ordinário, em síntese, os seguintes argumentos: que possui direito ao ressarcimento do ICMS-ST e autorização para compensação dos valores a serem ressarcidos prevista no regime especial 51224372091/2009, com fundamento nos artigos 269 e 270 do regulamento. O auto de infração contém vício de nulidade insanável e merece ser cancelado. Estaria pautado em mera presunção, justificando a decisão pela nulidade. A decisão recorrida e o auto de infração afrontariam os termos do regime especial de que é signatária recorrente. Haveria legitimidade do direito ao ressarcimento objeto do processo administrativo GDOC 51131-28693/2017. A fiscalização não questionou o direito à recuperação do ICMS retido por sujeição passiva por substituição, bem como o direito de efetuar a compensação desses valores com débitos de ICMS-ST. Os questionamentos da fiscalização não têm o condão de contaminar todas as mercadorias, circunscrevendo-se à amostra suscitada no trabalho fiscal. O valor unitário contábil do registro de inventário não corresponde ao valor unitário da operação de entrada realizada, na qual houve o pagamento antecipado do imposto, sendo que tal valor não é aquele utilizado para apuração da base de cálculo e recolhimento do SST que se busca reaver. O auto de infração merece ser cancelado por infração ao artigo 426A do regulamento, com base na decisão do STF no tema 456 e em razão de superveniência de coisa julgada formada no mandado de segurança número 104183928/2020, ajuizado pela recorrente. E ilegalidade na forma de atualização da base de cálculo da multa aplicada. Foi realizada a análise da presença dos requisitos recursais e deferido o processamento do recurso ordinário. Parecer em contra-razões da douta representação fiscal às folhas 6802 e 6817, rechaçando todos os argumentos da recorrente e requerendo não conhecimento do recurso ordinário por pretender rediscutir decisão anterior definitiva sobre o pleito de compensação, bem como em relação ao argumento da ilegalidade na forma de atualização da base de cálculo da multa, ou ainda o julgamento pelo não provimento ao recurso ordinário, caso integralmente conhecido. Esse é o teor do relatório, e passo a palavra para a doutora Gabriela para sustentar. Muito obrigada. Primeiramente, gostaria de desejar um bom dia a todos, mais uma vez um excelente final de semana. É um prazer estar aqui novamente nessa douta Câmara. Como já muito bem adiantado pelo senhor presidente, essa matéria é de conhecimento aqui dessa Câmara, tanto é que não tomarei do tempo de vocês, já foi também muito bem relatada pelo relator. Só quero chamar a atenção que, mesmo em câmaras ímpares, a postura aqui do Tite tem sido, pelo menos, converter esses julgamentos em diligência com relação à infração de falta de pagamento, para que não haja nulidade lá na frente, quando for analisar a aplicação ou não do mandado de segurança que a recorrente tem a seu favor, com coisa julgada, que decidiu por afastar a cobrança do 426A, para que a PGE apresente manifestação nos autos sobre. Então, só quero chamar a atenção para esse ponto e agradeço a oportunidade de falar aqui mais uma vez. Obrigado, doutora Gabriela, pela brevidade e objetividade da sustentação oral, tá? A matéria já é conhecida. Passo a palavra ao doutor Henrique. Muito obrigado, doutora Gabriela.
Eu vou passar aqui a leitura do voto, só um segundinho. Passo ao voto. Sobre o conteúdo do recurso de ofício. Inicialmente, no que se refere à discussão trazida em sede de recurso de ofício, este Tribunal de Impostos e Taxas tem firmado posicionamento através da súmula 10 de 2017, que diz: os juros de mora aplicáveis ao montante de imposto e multa exigidos em autos de infração estão limitados à taxa referencial, Selic, incidente na cobrança dos tributos federais. Dessa forma, nego provimento ao recurso de ofício, a fim de que seja mantida a redução da taxa de juros aplicada ao caso concreto nos moldes como definido na decisão recorrida. Sobre o conteúdo do recurso ordinário. A matéria trazida à análise dessa segunda instância administrativa já é conhecida por esta colenda de 7ª Câmara de Julgamento e teve oportunidade de ser analisada a fundo por decisão tomada, por exemplo, em relação ao AIM 41490761, em sessão de 5 de abril de 2024. Naquela oportunidade, esta Câmara houve por bem acompanhar o excelente voto elaborado pela juíza doutora Luciana Cristina da Silva Vendramini, sobre o qual, respeitosamente, me apoio para a definição deste julgamento naquilo que é aqui aplicável. Referida decisão, recebeu a seguinte ementa, e aí eu transcrevo a ementa daquele voto. Em relação aos argumentos relativos a eventuais nulidades trazidos pela recorrente, é o caso de rechaçá-los todos, uma vez que o lançamento realizado atende aos requisitos legais de sua elaboração, especialmente aqueles constantes do artigo 142 do Código Tributário Nacional, está acompanhado de provas robustas e suficientes a demonstrar a infração à legislação tributária e ao regime especial UA número 512243720991/2009, o que gerou o indeferimento de ressarcimento que culminou na presente exigência. Não se baseia em mera presunção, como argumenta a recorrente, mas sim em levantamentos detalhados e coerentes realizados pela fiscalização sobre amostragens, o que é diverso, não havendo também qualquer equívoco em relação à apuração realizada pela autoridade fiscal. Desse modo, na linha do que concluiu no já mencionado voto da doutora Luciana Vendramini, de mais a mais, e aí eu abro aspas para citar, de mais a mais, tenho que as provas colacionadas aos autos se mostram suficientes a suportar a acusação fiscal de falta de pagamento do ICMS-ST, devido nos termos do artigo 426-A do regulamento, vez que demonstram claramente as razões que conduziram ao indeferimento do pedido de ressarcimento interposto pelo autuado e comprovam o desatendimento ao estabelecido no artigo 6º, parágrafo 2º, item 2, a linha A, do regime especial mencionado. A peça acusatória está instruída com elementos probatórios capazes de demonstrar a ocorrência da mencionada conduta infracional, em obediência ao que dispõe o parágrafo 1º do artigo 34 da Lei 13.457 de 2009, fecho aspas. Em relação aos argumentos relacionados aos eventuais equívocos presentes na análise do pedido de ressarcimento, cujo indeferimento resultou na exigência de pagamento do ICMS-ST e na consequente exigência relativa ao creditamento indevido por estar baseado em valores negados pela Secretaria da Fazenda, também concordo com a linha de pensamento exposta pela doutora Luciana Vendramini no já mencionado voto, no sentido de que não compete ao Tribunal de Impostos e Taxas, em sede de análise de recurso ordinário, reanalisar o mérito de decisão administrativa definitiva exarada por órgão competente e contra a qual a contribuinte se defendeu adequadamente, não obtendo êxito em sua reforma. Fato é que já se encontra definida a questão quanto ao descumprimento dos requisitos legais exigidos para que a recorrente pudesse se beneficiar do regime especial de que é signatária. E, em razão dessa definição, que culminou no indeferimento do pedido de ressarcimento, a Secretaria da Fazenda notificou a empresa tanto para que recolhesse o ICMS-ST devido, quanto para que retificasse suas obrigações acessórias a fim de estornar o imposto indevidamente creditado, não tendo sido atendida. Não há reparos a fazer, portanto, na constituição do crédito tributário contida no AIM 4149066, dígito 6. No que se refere aos argumentos trazidos em relação ao artigo 426-A do regulamento, a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 456, e sobre a superveniência de coisa julgada favorável à recorrente em razão do conteúdo do mandado de segurança número 104183928/2020, estes não se mostram suficientes para alterar a conclusão pela procedência da exigência. No mesmo sentido do quanto observado pela doutora Luciana Vendramini no já citado voto, em análise sobre a aplicabilidade do tema 456 do STF, ao caso concreto, abro aspas,
dispositivo gaúcho, afastado pela Suprema Corte por violação ao princípio da reserva legal, tratava da sistemática da antecipação tributária no regime normal de tributação, ou seja, sem substituição tributária. Todavia, outro é o caso da norma paulista. O artigo 426A do regulamento versa sobre antecipação tributária com substituição. Enfim, o elemento-chave para o deslinde da controvérsia posta é que a antecipação tributária com substituição, prevista no artigo 426A do regulamento, conforme acima demonstrado, se amolda perfeitamente ao disposto na segunda parte do tema 456 do STF. A antecipação sem substituição tributária do pagamento do ICMS para o momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama a previsão em lei complementar federal. E assim fica bem patente que a incidência do tema 456 do Supremo Tribunal Federal não afasta a aplicabilidade das normas do artigo 426A do regulamento, que tem previsão na própria Lei Complementar 87 de 96. Ao contrário, realça a validade de tal dispositivo normativo. Malgrado todo o exposto, é de rigor destacar que a decisão proferida no tema 456 do STF sequer ostenta caráter impositivo ou vinculante junto aos órgãos de julgamento do contencioso administrativo tributário paulista, por força do que preceituam os artigos 28 e 52 da Lei 13.457 de 2009. Confira-se o teor das referidas normas. E aí tem a transcrição desses artigos mencionados. Não é possível assim, fecho aspas, não é possível assim reconhecer efeitos favoráveis à recorrente, advindos do tema 456 do STF, no que se refere à legalidade e aplicabilidade do artigo 426A do regulamento do ICMS a esta controvérsia. Quanto à superveniência de coisa julgada decorrente do quanto decidido no mandado de segurança 10.41839/28/2020, impetrado pela recorrente, transitado em julgado em 15/10/2021, o AIN 41490666, dígito 6, se refere ao período de julho de 2017, competência não alcançada pelos efeitos de referida decisão judicial, que somente atingiram período posterior à data de sua impetração, 26/8/2020. E aqui eu abro um parênteses para dizer que isso, inclusive, fica reforçado pelos memoriais que foram juntados antes deste julgamento e os documentos que o acompanharam. Por fim, a recorrente pretende, voltando aqui ao meu voto, por fim, a recorrente pretende a reforma da decisão para que a multa aplicada tenha sua forma de cálculo alterada, uma vez que a leitura dada pela fiscalização, artigo 85, parágrafo 9º da Lei 6374 de 89, estaria equivocada. Sobre esse tema, este Tribunal de Impostos e Taxas houve por bem sedimentar posicionamento expressado através da súmula 13 de 2018, no sentido de que é legítima a atualização do valor básico da multa nos termos do parágrafo 9º do artigo 85 da Lei 6374 de 89. Referida à súmula, valida a leitura realizada pela administração tributária sobre a atualização dos valores de multas, bem como reforça a validade das previsões de regulamentação do assunto na legislação paulista. Por todo o exposto, conheço e nego provimento aos recursos de ofício ordinário, mantendo a exigência constante do AIN 41490666, dígito 6, com a redução dos juros aos limites da taxa Selic, conforme decisão de primeira instância, de acordo com a súmula TIT número 10 de 2017, como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Henrique. Como já havia adiantado, a matéria já é conhecida. Alguém tem alguma dúvida a respeito? É só esperar o registro do voto e eu encerro os debates.
Verificando o quórum. Em votação. Gabriela, assim como os demais votos, decisão unânime pelo não provimento do recurso ordinário e do recurso de ofício, tá? Tá bom, muito obrigada a todos. Eu Peço que licença para me agradeço. retirar. Tá, joia. Obrigado, excelente final de semana. Obrigado. Passar o retorno, último processo da pauta, IM 451.656, Nestlé do Brasil, é um processo que retorna de vista, eu tinha levado em vista, a doutora Arthur está aqui para acompanhar e para esclarecer alguma questão relativa a fatos aqui. Vou passar a leitura do voto de vista que já estava disponível e eu já abro para discussão, tá? Pedir vista dos autos para análise da matéria relacionada à incidência do imposto nas bonificações, tendo em vista os debates em relação ao tema e em razão da manifestação da DRF apresentada durante a sessão de julgamento. O ilustre juiz, doutor Henrique Fernando Mello, a quem de pronto rendo minhas homenagens, apresentou seu voto na sessão de 5 de 4 de 2024. No voto, relataram-se as alegações de fato e direito trazidas no recurso ordinário, bem como as razões que lhe convenceram. Com licença do ilustre juiz relator, adota integralmente seu bem elaborado relatório. Consta no relatório. Eu destaco no item 5, como última preliminar, a impossibilidade da recorrente ser tributada em suas operações de bonificação, uma vez que possui decisão judicial transitada em julgado que a libera dessa incidência, mandado de segurança número tal, o que justificaria julgamento pela parcial improcedência do AIM. Nas razões decidiram, opinou o ilustre relator pelo não conhecimento da matéria, pela concomitância, somente em relação ao ICMS próprio. Transcrevo. Da quinta preliminar, decisão judicial transitada em julgado que impede a tributação pelo ICMS das operações de bonificação. Argumenta a recorrente que possui em seu favor decisão judicial transitada em julgado, nos autos do mandado de segurança número tal, reconhecendo seu direito a não incluir na base de cálculo do ICMS os valores das mercadorias enviadas em bonificação. Diante da notícia trazida aos autos pela recorrente e do posicionamento desta colenda da 7ª Câmara sobre o assunto, é o caso de aplicação do artigo 30 da Lei 13457, devendo esta parte do recurso não ser conhecida, em razão da discussão judicial alegadamente favorável ao contribuinte. Destaca-se que isso se aplica apenas ao ICMS próprio, não se estendendo ao ICMS-ST, em razão do conteúdo da decisão judicial e do decidido do tema 144 do STJ. Após a análise dos autos, entendo que a concomitância não pode ser aplicada. E as operações de bonificações não podem ser canceladas. Isto porque as acusações exigem a diferença do imposto recolhido de ICMS e ICMS-ST. A contribuinte emitiu notas fiscais com premissa de que as mercadorias faziam parte da cesta básica, mas não fazem. A alegação da recorrente de que o ICMS-ST não poderia incidir sobre parte das operações em razão da existência do mandado de segurança com trânsito julgado, que assegura o direito de não incidência das saídas em bonificações, não deve prosperar. A contribuinte, mesmo após o trânsito em julgado, manteve a conduta de destacar imposto com alíquota de 7%. O que se exige deste AIM é a diferença. Não há como acolher a tese de não incidência, pois a própria contribuinte que pleiteou o direito não o exerceu. A contribuinte buscou junto ao Poder Judiciário o direito à não incidência do imposto das operações de bonificação. No entanto, após obter êxito na ação, não adotou a postura pleiteada, vez que ao emitir
as notas fiscais de saída em operações de bonificação, destacou o imposto. A recorrente deu saída de mercadorias no item 1 e 2 ao abrigo da redução da base de cálculo prevista no inciso 2 do artigo 3º do anexo 2 do RICBS, e nos itens 2 e 3 ao abrigo da redução da base de cálculo prevista no inciso 3 do artigo 3º do anexo 2 do RICBS. A legislação que suporta a saída prevê a redução da base de cálculo de imposto com manutenção do crédito. Portanto, não incide o imposto nas operações de bonificações. Portanto, se não incide o imposto nas operações de bonificações, a autuada deveria promover o respectivo estorno dos créditos. A própria conduta da contribuinte vai de encontro com a decisão judicial. Assim, não há como acolher a tese recursal. Em conclusão, a autuada não pode se beneficiar da tese recursal, pois ela mesma não adotou a postura que pleiteou na ação judicial. Portanto, a tese recursal não pode ser acolhida. Destaque no mesmo sentido a jurisprudência do STJ, que diz o seguinte, né? Vou passar a leitura a leitura da jurisprudência. A teor da jurisprudência desta Corte, o executado não pode, por não ter cumprido a obrigação fiscal em desfavor da arrecadação, não pode tentar subverter em seu favor as disposições contidas na lei, forçando uma interpretação que o beneficiaria pela sua própria torpeza. E isso vai contra o princípio esculpido da teoria geral de direito, de que ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza. Fecha aspas. Feitas essas considerações, opina em relação à matéria o conhecimento e não provimento. Não mais acompanha integralmente o voto do juiz relator para negar provimento ao recurso ordinário. Vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. O doutor Henrique, ele acabou não conhecendo da matéria, aplicando a concomitância, tá? E aí, peço até desculpa pelo doutor Henrique, porque a gente até discutiu antes, eu falei, é o caso de concomitância. Mas aí, na discussão, até pela sustentação oral do doutor Arthur, né? E aí, na discussão, a doutora Maria Anselmo teve dúvida em relação se não era caso de mandar os autos para a manifestação da Procuradoria, e o doutor Rodolfo também juntou parecer, eu acabei levando em vista, tá? E analisando a matéria, eu entendo que mesmo que ele tenha um mandato de segurança com trânsito em julgado, não é o caso de você afastar ou aplicar concomitância. Por quê? Porque nesse caso aqui, você não cobra o ICMS integral da bonificação. Você só cobra a diferença. Por quê? Porque quando ele remeteu mercadoria em bonificação, ele fez destacar o imposto. O problema é que ele entendeu que as mercadorias estavam contempladas com redução da base de cálculo, por serem mercadorias da cesta básica. Então, o que acontece? Ele abriu mão da própria decisão judicial que ele tem a seu favor. Então, ele não pode agora alegar que a decisão judicial ele tem que tirar o ICMS próprio das bonificações, porque ele próprio foi lá e fez incidir o imposto na operação. E mais que isso, a partir do momento que você tem uma decisão judicial e que não incide imposto na bonificação, você também tem que fazer prova de que houve um estorno proporcional. Por quê? Porque a decisão judicial não garante a manutenção do crédito tributário. Então, você tem uma decisão judicial e aí você vai ter que cumprir ela na regra geral. Ou seja, o crédito, o direito ao crédito, ele é mantido desde que a operação, a respectiva saída seja tributada. Se você tem uma redução de base de cálculo, e a redução de base de cálculo, ela garante a manutenção integral do crédito, tá? No caso, se você não quer aplicar a não incidência de imposto, você tem que fazer o estorno do crédito. Agora, você não pode não querer pagar o imposto da saída e manter a manutenção do crédito. Na verdade, você fez um lançamento perneta, né? Você utilizou da redução da base de cálculo da saída, contrária à decisão judicial, entendeu?
Por isso que eu acabei falando o seguinte, olha, não dá, você tem que até o ICMS próprio, nesse caso, ele tem que ser recolhido, mesmo com a ação judicial. Por quê? Porque você só tá pleiteando a diferença entre a alíquota aplicada e a alíquota devida, entendeu? Por isso que eu entendo dessa forma, né? Pois não, doutor Rodolfo? Doutor Silvio, é só uma questão de fato, como foi citado no voto do relator a manifestação, e existe um problema do EPAT aqui, que quando o voto sai ou em diligência ou para voto de vistas, né, após a juntada da manifestação, por alguma razão ela some dos documentos do julgamento do processo, então eu preciso só rejuntar para Entendi. não ficar sem... É só pedir aqui, Mas ela não está doutor. o doutor Rodolfo, ela não está no processo, a manifestação, porque ontem... Ela consta até o momento antes do julgamento. A hora que encerra o julgamento, que forma os documentos do julgamento do processo, ela é extirpada. Ela acaba subindo. Se eu não tivesse levado em vista, aí ela constava do voto final. Como eu tirei em vista, ele acaba sumindo. Então, aí só pedir para habilitar, eu já pedi para registrar, aí eu já habilito aqui. Tá. Entendi. Ela aparece aqui para mim, mas ela não está no processo, né? Isso, ela não vai finalizar constar do o voto julgamento, final. ela some. Tá. Eu estou só esperando a habilitação do botão aqui para eu poder solicitar. Registrar o voto, o relator, aguardando o registro do voto do relator. Perfeito. Tá, eu vou registrar aqui, só fazer uma observação, doutor Rodolfo, antes de já permitir esse andamento aí para você. Claro. Já que eu vou registrar o voto, então eu já me manifesto aqui. Doutor Silvio, eu tive acesso, né, ao conteúdo do voto vista, refleti bastante sobre o que consta desses autos, né, especificamente esse caso concreto. E aí eu vou pedir vênia para manter o meu primeiro posicionamento, porque eu, olhando para esse cenário que a gente está analisando aqui, primeiro, o que me parece mais problemático é a questão do crédito, né, que vai ficar essa perna aí do crédito em aberto, vai acabar havendo um problema em relação ao crédito. Só que aí não me parece que eu consiga, julgando esse caso, esse auto de infração, tentar resolver essa questão do crédito. Eu acho que eu não consigo chegar até aí, né? Eu tenho um limite nesse ponto. Em relação à decisão judicial, eu penso que se eu votar para outro caminho, de alguma maneira eu vou estar agindo contra o conteúdo dessa decisão judicial. Mas é só para justificar a manutenção aí do meu voto e o doutor Rodolfo, que é uma manifestação. Doutor Henrique, eu, obviamente, respeitosamente, assim, concordo com o posicionamento do senhor e com o doutor Silva, só gostaria de chamar a atenção para mais um ponto que eu acho que extrapola a simples questão do crédito, que tem a ver com a própria substituição tributária, né? E o cálculo do imposto devido por ST. No momento em que o contribuinte ele destaca o imposto na nota fiscal, automaticamente ele reduz o cálculo do ICMS-ST devido, que nós todos concordamos aqui na sétima Câmara, no julgamento do dia 5, que ele deve ser recolhido, né? Então, além dessa questão da manutenção de crédito, vai haver um esvaziamento natural do montante do ICMS-ST que deveria ter sido recolhido, porque destacando o imposto próprio e a gente dizendo aqui que ele não cabe mais,
há uma clara redução do montante do ICMS-ST por conta da regra ou do princípio da não cumulatividade, né? Então, se o contribuinte não tivesse feito o destaque do imposto próprio, o senhor se manifestando da mesma forma, né, de que o ICMS-ST seria devido, ele, no fim das contas, estaria sendo exigido dele exatamente o mesmo montante, né? Então, esse foi o grande problema desse auto de infração aos meus olhos. Mais um grande problema também. Doutor Arthur, fica à Senhor vontade. presidente, como o doutor Rodolfo colocou uma questão aqui, eu também gostaria, com a permissão dos senhores, apenas de também prestar um esclarecimento sobre essa questão do crédito, né, que aparentemente seria um problema, mas até como bem colocado pelo próprio voto do senhor presidente, o doutor Silvio, o que a gente está discutindo aqui é uma diferença. E é uma diferença que, por sua vez, não foi objeto de creditamento, né? Porque o crédito ele foi apropriado considerando que haveria ali uma saída tributada a 7%. Esse crédito ele não se torna, ele não é indevido na medida em que a gente não está falando aqui de um pedido de restituição de indébito, né? A gente não está falando aqui de um processo em que a Nestlé está buscando recuperar o ICMS pago numa operação que não teria sido tributada. O que a gente está falando aqui é apenas de uma diferença cobrada que não foi objeto de creditamento. Inclusive, doutores, se a gente levar ao cabo de esse ICMS deveria ser mantido, essa diferença de ICMS, na verdade, o que surgiria aqui é um direito a uma complementação do crédito. E quanto ao ponto do ICMS-ST, apenas para fechar aqui rapidinho, eu entendo aqui o ponto que foi colocado pelo Dr. Rodolfo, mas eu gostaria de lembrar que o trânsito em julgado obtido nas bonificações não cobriu o ICMS-ST e mesmo eventual impacto no cálculo, é fato que a operação foi tributada pelo ICMS próprio. Então, ainda que isso vá haver algum tipo de impacto do ICMS-ST, o fato de ter havido um recolhimento original do ICMS próprio de 7% compensaria esse suposto ponto de preocupação aí colocado pelo Dr. Rodolfo. Enfim, gostaria apenas aqui de contribuir aqui para o correto julgamento da Lídia, até porque esse é o primeiro caso em que essa questão das bonificações, enfim, gerou algum tipo de repercussão, porque há vários outros processos a respeito, em todos eles a própria decisão de primeira instância, e muitas vezes a própria fiscalização reconheceu que haveria necessidade de se cumprir o trânsito em julgado, tá? Obrigado, doutores. Pois não, doutor Rodolfo. Só um adendo, a gente já está caminhando, acho que para um deslinde aí. De fato, o ICMS que foi destacado, ele recompõe uma parte do ICMS-ST devido, né? Mas a hora que se extingue a redução da base de cálculo inadequadamente aplicada, né? Fica faltando um pequeno montante do ICMS-ST. E em relação ao crédito, né, além do fato de não haver o estorno da entrada, quando vocês destacam, entre aspas, indevidamente o ICMS próprio numa nota fiscal, você permite que o destinatário se credite de um imposto que, teoricamente, não seria devido por conta da decisão que vocês obtiveram no processo judicial na operação, né? E não tem nenhum documento nos autos demonstrando, né, que esse ICMS próprio não foi aproveitado pelos destinatários ou que não tenha ou que caso tenha sido aproveitado no momento posterior tenha sido estornado da escrituração. Então, a atitude da empresa nesse ponto, né, em destacar o imposto próprio, mesmo tendo uma decisão a seu favor e mesmo após o trânsito em julgado dessa decisão, coloca o fisco numa posição bastante frágil, porque está sendo dispensada a exigência do imposto aqui nesse auto de infração, né, pelo menos da diferença. O fisco não vai poder exigir de vocês a infração pelo destaque indevido do imposto, porque vocês podem alegar que foi uma mera liberalidade e que a decisão judicial apenas conferia a vocês um direito que vocês preferiram exercer, e da mesma forma o fisco não consegue exigir o imposto pelo creditamento indevido do destinatário, porque a legislação
estabelece que nessa operação há incidência do imposto, né? Então, a atitude da empresa coloca o fisco numa situação bastante frágil em relação a esse ponto. Doutor Rodolfo, se me permite apenas uma última colocação, levando ao cabo aqui o entendimento do doutor, eu gostaria apenas de indagar, então, como que fica o imposto que foi tributado a 7%? Porque, assim, no raciocínio do ilustre doutor, o que o senhor está dizendo é que teria havido um prejuízo ao fisco, mas, assim, o contribuinte, então, também teria recolhido um tributo indevidamente em relação à carga original de 7%, ele teria o direito de reaver aquilo. Enfim, gostaria apenas de colocar esse contraponto, porque, na verdade, a gente não está falando aqui de um prejuízo ao fisco, mas também de um prejuízo ao próprio contribuinte, que, então, nasceria um direito de restituir o tributo que foi originalmente recolhido. Deixa eu só. Aí, eu vou tomar a frente aqui para responder, porque senão a gente vai caminhar muito tempo para o julgamento. O que acontece? Se a contribuinte não tivesse destacado o imposto e cumprido a ordem judicial, tá? Ela teria que estornar o crédito, tá bom? Ela não estornou o crédito e ela deu saída da mercadoria a 7%. Tá? O fisco entende que aquela mercadoria é 18%. A partir do momento que ele vai lá e 18% ou 12%, ele vai lá e aplicou a 7%. Se for, vamos arredondar os valores, tá? Se a mercadoria for, se a mercadoria deu saída a 7% e o fisco vai lá e entende que ela é 12%, então você tem uma diferença de 5%, tá? Então, você está cobrando a diferença de ICMS próprio de 5%. Como você está cobrando ICMS próprio e ICMS-ST da operação, essa diferença de 5%, ela vai ser cobrada do ICMS próprio. E quando dá exigência do ICMS-ST, vai considerar também 5%. Entendeu? Por quê? Porque você vai levar em consideração, você vai abater esses 5%. Com relação ao crédito do destinatário, se a mercadoria também ela é sujeita a ICMS-ST, não vai ter crédito no destinatário. Por quê? Porque você prevê que aquela mercadoria ela teve a saída subsequente, entendeu? Então, o máximo que o destinatário pode fazer é pedir a restituição se ele não deu sequência à próxima cadeia até o consumidor final, tá? Então, assim, porque assim, senão a gente vai discutindo e vai entrando em um monte de hipótese que não está nos autos. O problema é o seguinte, e esse é o problema que se pega. Se você olhar e falar assim, olha, eu dou improcedência do ICMS-ST, o ICMS próprio, ele não pode ser exigido, o que acontece? Quando você faz isso, você também vai ter que fazer um recálculo no ICMS-ST exigido. Por quê? Porque o ICMS-ST exigido, para você exigir, no cômputo do cálculo do ICMS-ST, você abateu os 12%, que seria a diferença desses 5% que você está exigindo no ICMS próprio. Por isso que, se você cancelar o ICMS-ST, você vai ter que aumentar na proporção, que no caso não vai dar para fazer um reformaço impégios. Então, por isso que é essa posição que a DRS fala, que fica sem uma perna, entendeu? Por quê? Porque o ICMS, quando você exige o ICMS próprio, no cálculo do ICMS-ST, você vai ver que você não está calculando ele sobre 7%. Você está calculando, abre aspas, se é sobre 12 a operação, você está calculando ICMS-ST sobre 12 também do ICMS próprio abatendo. Por quê? Porque no cálculo do ICMS-ST, você vai lá e calcula o ICMS calculado sobre o preço final, descontando o ICMS próprio da operação, entendeu? Por isso que se você exige o ICMS próprio da diferença, você também tem que calcular e retirar do ICMS-ST, a exigência, o ICMS próprio que você está exigindo na acusação. Tá? É essa a questão. Agora, a questão de, então, se a empresa teria, se ela teria direito à repetição do indébito, sim. Se ela provar que houve estorno,
ela vai lá e fala, olha, eu destaquei indevidamente o ICMS em razão, eu tenho uma decisão judicial transitada em julgado que permite a saída em bonificação sem incidência do imposto, tudo bem, então você vai lá e pede a restituição. E aí você prova que você teve o estorno proporcional. Por quê? Porque segue a regra geral. Qual que é a regra geral? A mercadoria que sai, a exigência do estorno na saída de mercadoria que você não tinha certeza de que ela saiu não tributada, no caso, né? Entendeu? Isento ou não tributada. Essa questão que eu coloco no meu voto, entendeu? Por isso que eu falo, olha, não ter a prova, porque ela não fez a prova e ela teria que ter estornado. Por que ela não vai fazer prova do estorno? Porque ela própria já fez o destaque de 7%. Entendeu? Então ela não precisa estornar. Ela não precisa fazer prova. Porque ela própria fez o destaque de imposto. O problema é, agora que eu estou sendo cobrado, eu vou lá e falo, não, mas eu tenho a saída, eu tenho direito a saída não tributada, de acordo com a decisão judicial. E por isso que eu vou lá e coloco a decisão do STJ. Falo, olha, você não pode agora alegar a própria torpeza, entendeu? Se você tem uma decisão judicial a seu favor, tá, você usou ela, não usou ela. Então agora você vai usar. Não, mas aí não pode, né? Então, essa é a questão. Essa é a questão que está posta, né? Por isso que eu entendo que não é o caso da concomitância, não é o caso do cancelamento, é o caso da manutenção, entendeu? Porque a própria contribuinte, ela tendo ciência disso, ela continua emitindo, entendeu? Por isso que, assim, e essa é a diferença. E até o doutor Arthur, ele falou, olha, existe um problema de sistema para você adequar, entendeu? Mas, assim, você tem um problema de sistema para adequar, então você tem que, pelo menos, aplicar a alíquota correta. Se tivesse aplicado a alíquota correta, a gente não estava discutindo isso daí, entendeu? O problema do sistema, ele tinha passado tudo. Você teria direito ao crédito, como você se creditou, você teria direito à saída e nem teria lavrado auto de infração. O problema é que, ao dar a saída tributada, adotou-se que a mercadoria era constante da base de cálculo, da cesta básica, né? E deu saída de cálculo com base de cálculo reduzida com manutenção do crédito. Essa é a diferença, entendeu? E o fisco entende que não faz parte da cesta básica, tá? Alguém gostaria de falar? Pois não, doutora. Sim, presidente. É exatamente o que o senhor colocou, né? O cerne da questão mesmo é a violação do princípio da proibição de comportamento contraditório, né? O verídico contra o fato próprio, né? Exatamente, eu acho que esse é o ponto, né? Ele tem uma ação judicial e abdicou, né, do que foi decidido. Então, acho que esse é o cerne, então eu acompanho seu voto. Doutora Maria Anselmo, fica à vontade. Está sem voz. Mais uma vez, bom dia a todos. Presidente, o senhor então está concordando com a decadência do item 26, 27 e 28 de 2017, né, com relação ao doutor Henrique? Sem voz. Agora eu esqueci. Então tem que dar parcial provimento, né? Deixa eu só lembrar aqui, doutor Henrique, ele está aplicando a decadência? Sim, nos itens 26, 27 e 28. Ah, sim. Só falta de... então Foram 3 dias. Eu vou alterar o voto para dar parcial provimento ao recurso ordinário. Só um minutinho aqui. Doutor Henrique, eu já solicitei, tá? A juntada da manifestação. Tá, Jário, Rodolfo. Tá. Obrigado, viu, doutora Maria Selma? Eu tinha colocado não provido, mas tem a parte da decadência também.
Alguém tem mais alguma questão? Posso encerrar os debates? Só aguardar o doutor Rodolfo registrar a manifestação e já encerro os debates. Tá? Encerrados os debates. Tá, joia. Verificando o quórum. Em votação. Doutor Arthur, doutora Maria Anselma acompanhou o doutor Henrique, doutora Luciana me acompanhou, então, por critério de desempate, tá? Recurso conhecido e parcialmente provido. Acompanhei o doutor Henrique pela decadência, mantido, e os juros, e a doutora, então, ficou mantido a questão das bonificações. Tá joia? Obrigado. Obrigado. Só por curiosidade, doutor Arthur, esse é o único processo que versa sobre as bonificações? Não, doutor, são diversos processos sobre bonificações, mas em todos foi aplicado o trânsito em julgado, então esse é o primeiro caso em que, enfim, foi adotado entendimento diverso aí por voto de qualidade. Isso. Tá joia, então. Obrigado, hein? Tenha um ótimo Obrigado. dia, excelente final de semana. Tenha um bom dia. Tchau, tchau. Passar o primeiro voto da pauta, IM 4019-119, AETA Sistemas Automotivos S.A., doutora Luciana é relatora. Fica à vontade, doutora Luciana. Ok, obrigada, presidente. Mais uma vez, bom dia a todos. O meu voto está um pouco longo, mas eu vou tentar fazer um resumo, pelo menos aqui do relatório, que eu acho importante, né, o histórico do processo, né? Trata-se do retorno dos presentes autos a essa instância de julgamento por força de acordo da Colenda Câmara Superior desse Tribunal, que declarou a nulidade parcial daquele proferido em sede ordinária pela Colenda Terceira Câmara Julgadora. Através do presente AIM, a autoridade fiscal imputou ao autuado 5 acusações fiscais. A decisão de primeira instância administrativa não apreciou os itens de 1 a 4 porque houve adesão ao PEC pelo interessado, conforme certificação de folha 286, e, ao mesmo tempo, declarou a improcedência do item 5 do AIM. A terceira Câmara Julgadora deu parcial provimento ao apelo de ofício interposto, excluindo o valor do imposto cobrado no item 5 do AIM e reduzindo o valor da multa combinada ao patamar de 0,1% do seu valor original. Ao julgar o recurso especial apresentado pela Fazenda Pública, a Câmara Superior entendeu pela existência de vício de premissa de julgamento falsa na decisão proferida pela terceira Câmara Julgadora, determinando o retorno dos autos à instância ordinária para a nova decisão relativa ao item 5 do lançamento fiscal. Após o aludido de julgamento, houve distribuição dos autos para análise do recurso de ofício pela terceira Câmara, que converteu o julgamento em diligência para que a presidência do TIT adotasse as providências de sua alçada contra a petição apostada pelo contribuinte. As folhas 545.590, o contribuinte noticiou que ajuizou o mandado de segurança, requerendo a anulação do julgamento do recurso especial fazendário. E requerendo, né, que o processo fosse retirado de pauta e a suspensão do julgamento, até o término do mandado de segurança. A presidência do tribunal, né, em observância da decisão judicial, determinou a suspensão do contencioso administrativo, e mais adiante, ante o despacho do procurador do Estado, que informou que a sentença judicial denegou a sentença pleiteada e cassou a liminar inteiramente concedida, a presidência do TIT determinou o prosseguimento do contencioso administrativo. Os autos foram, então, redistribuídos à sétima Câmara Julgadora, que, todavia, em face de petição colecionada pelo contribuinte, requerendo nova suspensão do processo administrativo até o trânsito julgado à discussão, a sétima Câmara converteu novamente o julgamento em diligência à presidência do tribunal para as providências. As folhas 657 e 757
foi acostada cópia do expediente administrativo da Procuradoria Fiscal do Estado, relativo ao acompanhamento da ação judicial, documento com informações acerca do trânsito julgado favorável à Fazenda Pública, em que eu transcrevo o trecho do que o contribuinte requereu, né? Então, ele pleiteou a nulidade do julgamento, eu faço isso para determinar qual foi o escopo, né, daquela decisão, ele pleiteou a nulidade do julgamento para que outro fosse proferido e a manutenção da decisão de primeira instância ordinária quanto ao julgamento do recurso de ofício. E o Tribunal de Justiça negou o provimento à apelação, né? E aqui eu transcrevo também um trecho que ele diz, que um trecho da ementa, né? Desnecessidade de intervenção do judiciário pela inexistência de ilegalidade. Diante disso, a presidência do TIT proferiu despacho, consignando, né, que o acordo da Câmara Superior restou mantido de forma que o contencioso deveria ser restabelecido. E distribuiu o processo para julgamento, e o processo, então, encontra-se em julgamento em relação à exigência fiscal objeto do item 5, que trata da emissão de documentos fiscais relativos à remessa simbólica ao industrializador pelas entregas de mercadorias promovidas pelo seu fornecedor diretamente ao industrializador por sua conta e ordem. O contribuinte autuado estruturou sua peça defensória com foco nas seguintes alegações. Primeiro, a ilegalidade da penalidade constante do item 5 do AIN, tendo em vista a previsão expressa no artigo 85, parágrafo 3º, item 2 da Lei 6374, que vedaria sua acumulação com as sanções já aplicadas nos itens 1 e 3 do lançamento. Ainda que pareça qualquer tipo de dúvida sobre qual penalidade aplicável ao caso, ou em observância ao princípio em dúvida para o contribuinte, né, constante no artigo 112 do CTN, somente poderia prevalecer a multa prevista no artigo 85, inciso 1, a linha A, da Lei 6374, por ser mais favorável ao autuado. Em terceiro lugar, a impossibilidade lógico-jurídica da acumulação do ICMS apurado mediante levantamento fiscal com a exigência de imposto decorrente da suposta emissão de notas fiscais de remessa simbólica de mercadoria em operações não tributáveis e já consideradas no levantamento fiscal. Quarta alegação, a aplicação da teoria da absorção ao caso, haja vista que as exigências fiscais contidas nos itens 1 a 3 e no item 5 se tratariam das mesmas operações de remessa de mercadoria para industrialização, de forma que a conduta narrada no item 5 seria absorvida pelas primeiras. A quinta alegação, o fisco estaria a exigir o ICMS das remessas de mercadoria para industrialização, operação não tributada, de forma que somente poderia cobrar o tributo se comprovasse a ausência do retorno das mercadorias industrializadas, que não teria sido realizado. A sétima alegação, a suspensão, no caso de remessa de mercadorias para industrialização, não se trataria de benefício fiscal, mas sistemática de tributação e fiscalização destinada a propiciar a exigência do ICMS, caso não se comprove o retorno das mercadorias no prazo determinado, de forma que o artigo 5º do RICMES não poderia ser aplicado ao caso. A sétima alegação, se a suspensão do ICMS, no presente caso, fosse considerada benefício fiscal, haveria que se conceber a sua inconstitucionalidade. A oitava alegação, entendendo-se a suspensão ocorrida nas remessas de mercadoria como benefício fiscal para fim da aplicação do artigo 5º, haveria também que se reconhecer a aplicação da redução da penalidade aplicada no parágrafo 2º do artigo 85 da Lei 6374. A impossibilidade da correção da base de cálculo das multas aplicadas, a aplicabilidade ao caso, o permissivo legal consubstanciado no artigo 527-A do RICMES, e os juros deveriam ser reduzidos para se adequar à taxa Selic. O julgador de primeira instância julgou improcedente a referida exigência fiscal sob os seguintes fundamentos. Em relação à violação ao artigo 527-A, parágrafo 3º do RICMES, uma vez que fora combinada a penalidade do inciso 1, a linha A, em conjunto com a penalidade do inciso 4, a linha A, ambas do referido artigo. Então, esse foi o argumento, né, o fundamento principal do cancelamento pela primeira instância. E, subsidiariamente, ele ainda diz, ainda que as operações tenham sido identificadas, militaria ao favor do contribuinte a norma constante no artigo 112, inciso 1 e 4 do CTN. Ele também entende pela aplicação do princípio da absorção. A suspensão do imposto não se enquadraria na condição de benefício fiscal, ele reconhece isso, mas, ao mesmo tempo, ele diz que a legitimidade da exigência ele entende pela ilegitimidade da exigência do imposto, uma vez que as operações de simples remessa ao estabelecimento industrializador, feitas diretamente pelo fornecedor por conta e ordem, estariam perfeitamente identificadas. A terceira Câmara Julgadora do TIT deu parcial provimento ao apelo de ofício interposto, excluindo o valor do imposto cobrado no item 5, sob o entendimento de que o valor exigido já havia sido incluído no levantamento fiscal que apurou o imposto a recolher,
de modo que não haveria como exigir novamente o referido imposto. Isto porque, no entender do colegiado, o montante do imposto relativo ao item 5, no valor de 28 milhões e uma parte, já estaria incluído no levantamento fiscal, que apurou o imposto a recolher os valores referentes à remessa sem emissão de documento fiscal, haja vista terem sido incluídos no demonstrativos produzido pelo fisco na linha ajuste, como se fossem saídas declaradas. Demais disso, a terceira Câmara Julgadora, após afastar o valor do imposto exigido, decidiu pela redução do valor da multa combinada ao aludido item 5 ao patamar de 0,1% do seu valor original. Ao julgar o recurso especial interposto pela Fazenda Pública, a Câmara Superior entendeu que a decisão proferida pela terceira Câmara se deu amparada em premissa falsa quando procedeu ao cancelamento do item 5 do AIM, porquanto ter considerado equivocadamente que os débitos de ICMS relacionados com as tais saídas já foram levados em consideração no levantamento que apurou a diferença de imposto a recolher. Entendeu a colega da Câmara Superior que o ICMS exigido no item 5 tem por base a não emissão de notas fiscais, sem o que as saídas de mercadorias não ficaram ao abrigo da suspensão do imposto. Fato esse que não guarda relação com a apuração de diferenças entre remessas e retorno de mercadoria para a industrialização. Ainda que tais notas fiscais houvessem sido emitidas com o destaque do ICMS, as exigências dos itens 1 e 3 não restariam alteradas. Convém transcrever, por esclarecedor e conclusivo, o seguinte excerto do aludido acordo da Câmara Superior, e aqui eu transcrevo o que foi decidido. À vista disso, o acordo da terceira Câmara Julgadora foi declarado parcialmente nulo, determinando o retorno para a nova decisão. Dessa feita, então, procede a complementação do julgado determinado pela Câmara Superior. O primeiro ponto que se põe em relevo é que, em sua peça defensiva, o autuado aduziu preliminarmente a ilegitimidade da penalidade aplicada no item 5 por entender que a previsão expressa no artigo 85, parágrafo 3º, item 2 da Lei 6374, vedaria sua acumulação com as sanções já aplicadas nos itens 1 e 3 do lançamento. Uma vez submetido ao julgamento, a alegação da defesa foi acolhida pelo juiz de piso. Vale observar, primeiramente, que aos itens 1 e 3 foi aplicada a penalidade capitulada no artigo 85, inciso 1, a linha A, da Lei 6374, falta de pagamento do imposto apurada por meio de levantamento fiscal, multa equivalente a 80% do valor do imposto. Por outro lado, tem-se que, ao item 5 foi aplicada a penalidade escrita no artigo 85, 4, a linha A da Lei 6374, falta de emissão de documento fiscal, multa equivalente a 50% do valor da operação ou prestação. Nesse cenário, não se pode deixar de observar que a parte inicial do item 2 do parágrafo 3º do artigo 85 da Lei 6374 prescreve que não deveria ser aplicada cumulativamente a penalidade que se refere à linha A, inciso 5, na hipótese da linha A, inciso 1º do mesmo dispositivo legal. Contudo, ao aproximarmos o olhar para o caso concreto dos autos, constatamos que as multas tributárias em questão são aplicações de sanções a condutas infracionais autônomas, de maneira que o comando certo no item 2 do parágrafo 3º do artigo 85 da Lei 6374 se revela inaplicável ao caso vertente. Em verdade, a aplicação da regra proibitiva evocada se restringe à hipótese de falta de emissão de documento fiscal vinculada à apuração do levantamento fiscal, que não é o caso dos autos. Aliás, é importante dizer o que restou fixado no acordo da Câmara Superior, que retornou os autos para julgamento. Né? A exigência do item 5 é independente das demais itens do auto de infração. Existe, evidentemente, um ponto de incerteza colocado pelo juízo de piso, se teria havido falta de pagamento do imposto apurado por meio de levantamento fiscal ou pela não emissão de documentos fiscais. Esta é caracterizada, sim, a certeza da capitulação do fato e da natureza da penalidade aplicável e de sua graduação. Melhor dizendo, inexiste dúvida a justificar a pretensa aplicação dos incisos 1 e 4 do artigo 112 do CTN. Impõe-se, portanto, a imediata reforma da decisão de piso no que tange ao acolhimento da preliminar defensiva. Avanço o exame do mérito e verifico que, conquanto albergue algumas vertentes, a controvérsia trazida pela defesa pode ser condensada na questão de se saber se, de fato, estamos a tratar de hipótese de incidência tributária. No entender do autuado, a conduta infracional objeto do item 5 versaria sobre a não emissão de notas fiscais, uma questão controversa, na remessa simbólica de mercadorias em operações não tributadas, exatamente esse ponto controvertido. Segundo a autoridade fiscal, a remessa de mercadorias para a industrialização é, por sua natureza, operação tributária. O juízo de piso, ainda que de forma subsidiária, enfrentou a discussão meritória, entendendo pela legitimidade do imposto. O juízo de piso diz:
Isso se fosse devido ao imposto, né? Haja visto que as operações feitas diretamente por conta e ordem estão perfeitamente identificadas. De plano, convém tecer algumas considerações. Nos casos de remessa para industrialização, o artigo 402 do RICMES estabelece a suspensão do lançamento do imposto incidente na saída de mercadoria com destino a outro estabelecimento para industrialização. Rememora-se que a suspensão tributária é técnica que posterga o elemento temporal da obrigação principal. Muito embora ocorra o fato gerador, a saída da mercadoria do estabelecimento, a saída da mercadoria do estabelecimento, não ocorre o débito do imposto nesse momento. Melhor dizendo, a suspensão apenas posterga o lançamento do imposto incidente para o momento posterior, não caracterizando a operação como normalmente tributada. Não descaracterizando a operação como normalmente tributada. A par disso, vale rememorar que o fato gerador do ICMS ocorre na saída de mercadoria a qualquer título de estabelecimento, consoante o artigo 2º da Lei 6374. Descorreita, portanto, a observação da autoridade fiscal de que a remessa de mercadoria para industrialização é operação tributária. E aqui eu transcrevo o trecho da manifestação fiscal. A par disso, observa-se que, na hipótese de industrialização em operação de conta e ordem, evidencia-se como condição para a suspensão prevista no artigo 402 do RICMES o cumprimento das obrigações tributárias postas no artigo 406 do RICMES. Não se pode perder de perspectiva que a triangulação produzida referente à industrialização obriga os estabelecimentos envolvidos a cumprirem determinadas obrigações, como bem observou a autoridade fiscal. De fato, conforme prevê o artigo 406, quando o estabelecimento manda industrializar mercadoria com fornecimento de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem adquirido de fornecedor que promover sua entrega diretamente ao estabelecimento industrializador, o estabelecimento fornecedor deve emitir nota fiscal em nome do estabelecimento adquirente com destaque do valor do imposto, se devido. E emitir nota fiscal sem destaque do valor do imposto para acompanhar o transporte das mercadorias para o estabelecimento industrializador. O estabelecimento autor da encomenda deve emitir nota fiscal relativa à remessa simbólica em nome do estabelecimento industrializador sem destaque do valor e remetê-la ao estabelecimento industrializador, que deve anexá-la a nota fiscal emitida pelo fornecedor para acompanhar o transporte da mercadoria para o industrializador. E, por fim, o estabelecimento industrializador deve emitir nota fiscal na saída do produto industrializado com destino ao adquirente, com destaque do valor do imposto do valor cobrado do autor da encomenda. E eu trago aqui um infográfico que eu diagramo, né, essa previsão legal, e digo que, a partir desse delineado, não é difícil compreender que a nota fiscal de remessa simbólica equilibra contábil, fiscal e matematicamente as operações envolvidas na remessa de mercadoria para industrialização por conta e ordem do estabelecimento adquirente. Evidentemente, a emissão de documentos fiscais relativos à remessa simbólica é condição necessária para a suspensão do lançamento do imposto incidente na saída da mercadoria com destino ao estabelecimento para industrialização. Dissentir dessa conclusão demandaria a mitigação da norma esculpida no artigo 406 do RICMES, desnaturando a regra suspensiva estabelecida pelo legislador. Também releva notar que, no caso dos autos, o entendimento que permeia o trabalho fiscal é que a remessa de mercadoria para a industrialização pelo contribuinte, sem a emissão de documentos fiscais necessários à configuração da remessa simbólica em operação de conta e ordem, obstaculiza a fruição de benefício fiscal da suspensão do ICMS. Em sua peça acusatória, o autuado se contrapõe à tese adotada pelo fisco à natureza do instituto da suspensão tributária como benefício fiscal. Contudo, em que pese a argumentação defensória, o que se faz relevante é que não emerge da controvérsia levantada acerca da natureza do instituto da suspensão tributária elemento jurídico capaz de lastrear o entendimento da defesa no sentido de que estaríamos a tratar de operações não tributáveis. Ainda que se conceba que a suspensão do imposto não se enquadra na condição de benefício fiscal, não há como se olvidar que no presente lançamento se está tratada a interrupção do instituto da suspensão em decorrência de evento que impossibilitou o lançamento do imposto novamente devido por ocasião da saída da mercadoria para a industrialização. Com efeito, o autuado promoveu remessa de mercadoria para a industrialização sem emissão de documentos fiscais necessários à configuração da remessa simbólica em operação por conta e ordem. Nesse sentido, né, o artigo 428 do RICMES, ele dispõe que a suspensão, né, fica interrompida, devendo o lançamento do imposto ser efetuado pelo estabelecimento em que ocorrer qualquer saída ou evento que impossibilitar o lançamento do imposto no momento expressamente indicado. E não parece demasiado repetir, a suspensão não posterga o lançamento do imposto incidente para o lançamento posterior. A suspensão apenas posterga o lançamento do imposto incidente para o momento posterior, não descaracterizando a operação como normalmente tributária. Vale recordar, né, o que a Câmara Superior já fixou no sentido de que o imposto foi exigido porque não foram preenchidos os requisitos estabelecidos pela legislação.
De outro lado, a outra representação fiscal muito bem observa que o fato da penalidade estar enquadrado no artigo 85, alineado à Lei 6374, não impede a cobrança do imposto, pelo contrário. O parágrafo 1º, referido ao artigo, é claro, dispor que a aplicação das penalidades deve ser feita sem prejuízo da exigência do imposto. E assim, né, então, eu entendo que desgraça incabível o argumento defensivo de que a necessidade de comprovação da ausência de retorno das mercadorias industrializadas para que se pudesse cobrar o tributo. Nessas condições, não vejo como se referendar o entendimento do juízo de piso pela ilegitimidade da exigência do imposto. Ademais, sequer poderia validamente dar guarida aos argumentos subsidiários do autuado no sentido de que, em relação à inconstitucionalidade, né, do benefício, né, eu digo que, inocorrente as hipóteses previstas no artigo 28, não é cabível qualquer proposta de afastamento de norma sobre argumentos de inconstitucionalidade, e também o argumento de que a suspensão ocorrida nas remessas de mercadoria para industrialização por terceiros, acaso se entenda isso como benefício fiscal, deveria se reconhecer também a redução da penalidade. E eu digo que a redução da penalidade prevista no parágrafo 2º do artigo 85 da Lei 6374 somente seria aplicável quando as infrações se referirem a operações ou prestações amparadas por não incidência ou isenção, que não se apreende no caso dos autos. Enfim, por qualquer dos ângulos que se veja controvérsia, a razão não se ocorre atuada. No tocante ao argumento defensivo de que os débitos do ICMS relacionados com tais remessas de mercadoria já teriam sido levados em consideração no levantamento fiscal, vai repisar, né, que a controvérsia já foi solucionada pela Câmara Superior. Resta, então, examinar a alegação da aplicação da teoria da absorção, no caso, porque as exigências contidas no item 1 e item 5 tratariam das mesmas operações de remessa, de forma que a conduta narrada no item 5 deveria ser absorvida pelos primeiros. A decisão de primeiro grau acolheu a tese esposa pela defesa sobre o entendimento de que a não emissão de documentos fiscais teria como consequência a falta de pagamento do imposto, essa infração absorvendo aquela. E aqui eu peço bem para algumas considerações, eu já faço algumas considerações sobre o princípio da absorção, da conjunção, e no final eu digo, então, que nós estamos tratando, né, não estamos tratando de imposição concomitante de multa de ofício com multa isolada, né, a infração relatada no item 5 exige imposto, né, antes da interrupção do instituto da suspensão. Digo também que o princípio da conjunção é aplicável aos casos onde há uma sucessão de condutas infracionais típicos com existência de nexo de dependências entre elas, e no caso estamos tratando de condutas autônomas e distintas, como foi bem definido pela Câmara Superior. Então, eu entendo que não se aplica ao caso o princípio da conjunção. O avanço do exame da lide observa que, em sua peça defensória, o autuado formulou argumentos acerca dos consecutados legais aplicados. Noto também que os referidos argumentos não foram apreciados pelo julgador monocrático, em razão do cancelamento da exigência fiscal em preço. E aqui, doutores, eu chamo a atenção pelo meu entendimento no sentido de que eu não vislumbro, no prosseguimento do julgamento nessa instância e, consequente, não retorno dos autos aos juízes de piso, qualquer prejuízo às partes ou prestação da tutela. Notadamente pelo fato de as matérias versarem exclusivamente sobre questões de direito e, sobretudo, em observância aos princípios da celeridade e economia processual. E eu trago aqui, então, alguns entendimentos sobre o princípio da causa madura, que já foi amplamente aceito pela Câmara Superior do TIT, para dar desfeito aos presentes autos, que, aliás, se arrasta entre discussões e suspensões desde o ano de 2013. Mas vale frisar que esse órgão de julgamento analisa as questões não inovará em matéria decisória. Assim, com fulcro no princípio da causa madura, passa a julgar os argumentos do contribuinte acerca dos consecutados legais aplicados. O primeiro é em relação à aplicação do artigo 527-A, né? Eu digo que, como se está se exigindo imposto, não há, né, existe vedação legal, né, para que se aplique a BNS, previsto no artigo 527-A, e trago também aqui o entendimento da Câmara Superior, né, e deixa bem claro que, havendo cobrança de imposto, a óbice é a aplicação do referido dispositivo. Em referência à atualização do valor básico da multa, então, existe uma súmula, então, é matéria simulada, não há muito que se discutir. E em relação à incidência da taxa dos juros, da taxa Selic, né, então, na sua defesa, o autuado aduziu a necessidade de redução a essa taxa. Eu coloco, então, a súmula 10 atualizada, e, então, o item 5 do AIN, ele abarca integralmente fatos geradores anteriores a 1º de novembro de 2017, então, eu dou guarida ao requerimento do contribuinte para limitar, então, os juros da taxa Selic. Então, o entendimento é no conhecimento do recurso de ofício e dar-lhe parcial provimento para restabelecer a exigência fiscal objeto do item 5 e limitar os juros à taxa Selic. É como voto, presidente.
Obrigado, doutora Luciana. Eu já tinha votado e eu fui um dos que deu problema nesse voto, né? Eu acabei estabelecendo a acusação, tirando a exigência do imposto, mas como já a questão foi levada à Câmara Superior e a Câmara Superior entendeu que não se aplica, então eu vou acompanhar o voto da relatora. Presidente, Pois não. eu votei quando do relato do doutor Inácio por ocasião da diligência. Na época, foi protocolada uma petição dizendo que o processo tinha sido suspenso de julgamento. E aí a diligência trouxe que o processo tinha já transcorrido em julgado, trânsito em julgado. Eu pergunto, eu estou impedida para votar, né? Não. Não? Nesse caso, não, porque o impedimento estaria se tivesse julgado na superior. Na superior, deixa eu ver aqui, quem que julgou na superior aqui? Eu dei uma olhada, acho que nenhum dos da Não, Câmara nenhum, né? julgaram. Não. Isso, que não, ninguém está impedido, não, doutora. Tá. Pode votar tranquilo. Doutor Henrique, tem alguma dúvida? Não? Peraí, só um segundinho que o microfone não estava habilitando aqui. Não, dúvida nenhuma, não. Só para parabenizar a doutora Luciana com um voto muito bem minucioso e uma análise muito adequada de tudo que aconteceu. Tá joia. Obrigado. Eu vou até depois dar uma salvada nele em relação à causa madura também, né? Porque se fosse para voltar, você ia esbarrar no 527A, que é a exigência de imposto. E a questão das súmulas também, que é a questão sumulada. Então, não tem motivo nenhum para retornar para a primeira instância, tá? Vou encerrar os debates, verificando o quórum. Em votação. Encerrado o julgamento do AM 4019-119, a ETA Sistema Automotivos SA, recurso de ofício parcialmente provido, decisão unânime nos termos do voto da ilustre juíza relatora. Passar o último processo da pauta, AM 4.149.203, Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo SA, doutora Maria Anselmo é um recurso ordinário, doutora Maria Anselmo é a relatora, passa a palavra à ilustre juíza relatora. Presidente, é um processo que, assim, não é muito conhecido, então eu procurei, assim, fazer em detalhes, mas caso alguém também entenda pedir vista, porque ele se trata das empresas que são beneficiadas pela Eletropaulo, né? Então, eu só entendi que uma mas eu vou ler o voto, né, para esclarecer melhor tudo isso. Bom, então, trata-se de recurso ordinário proposto pelo contribuinte Eletropaulo e são as infrações: deixar de pagar ICMS em razão da emissão de notas fiscais, contas de energia elétrica modelo 6 em operações de fornecimento de energia elétrica tributada, mas que foram indevidamente tratadas como isentas, a clientes que não se revestem de tais características. Doutora, deixa eu Oi, só interromper. A senhora não posso... quer carregar o voto e a gente consegue acompanhar? Ah, pois não, tá ok. Eu já vou abrir aqui, então. Desculpe, eu esqueci até de colocar, né, presidente, mais uma vez, para disponibilizar. Está tudo terminando.
minutinho. Ok, presidente, está disponível? Doutor Silvio? Isso, está disponível. Agora fica mais Ok. fácil para a gente acompanhar. Tá bom. Então, vamos lá. Então, são infrações da Eletropaulo contra a decisão, aliás, desculpe, é o recurso ordinário da Eletropaulo contra a decisão que julgou procedente o AIN. São infrações relativas à falta de pagamento de imposto, em razão de emissão de notas fiscais de contas de energia elétrica, modelo 6, em operações de fornecimento de energia elétrica tributada, mas que foram indevidamente tratadas como isentas a clientes que não se revestem de tais características. Deixar de pagar ICMS no período de junho de 2017 a dezembro de 2017, conforme especificado no demonstrativo 2D, em razão de emissão de notas fiscais, contas de energia elétrica também, em razão de fornecimento de energia tributada, mas que as empresas foram conhecidas, desculpe, indevidamente tratadas como isenta. O item 3 trata-se também de deixar de pagar ICMS em razão destinada a estabelecimento rural. O item 4, deixar de pagar também o ICMS com relação à operação de fornecimento de energia tributada, aplicando-se o benefício de isenção para a empresa beneficiadora, porém sem eu diria, a exigência da isenção. A autora foi devidamente notificada do AIN, apresentou tempestiva defesa, alegando-se em síntese que os contribuintes listados no AIN possuem isenção de ICMS, uma vez que se tratam de órgãos públicos estaduais ou contribuintes que possuem decisão judicial para não incidência do imposto. Alega enriquecimento ilícito da fazenda, uma vez que está cobrando imposto, poderá ser recebido posteriormente dos contribuintes de fato que questionam a incidência do imposto pela via judicial. Alega não aplicação da multa sobre o principal, uma vez que não houve infração. Alega que os juros de mora cobrados são superiores aos utilizados para a cobrança de créditos tributários federais e que violam o princípio da proporcionalidade e confisco. E, por fim, alega liquidez e certeza do AIN requerendo sua nulidade. O fisco se manifesta às folhas 1226 a 1232 e o julgador de primeira instância decide julga procedente o AIN. Inconformado, a empresa apresenta um recurso ordinário, os pressupostos foram admitidos. Eu, então, passo ao voto, considerando que não tem sustentação oral, e acho que ninguém acompanhando, né, presidente? Não, doutora, ninguém está acompanhando. Pode ficar à vontade. Então, vou passar o voto. Com relação ao item 1.1, a recorrente reafirma a ilegalidade da cobrança, por se tratar de órgãos públicos estaduais isentos de ICMS, de acordo com os artigos 8º e 55 do RICMES, onde demonstrou a veracidade das isenções no que tange ao Hospital Estadual Mário Covas e às escolas estaduais, mantidas pelo governo do Estado de São Paulo, utilizando, assim, alguns casos por amostragem,
de maneira que, na própria página da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, constam essas escolas listadas como órgãos do Estado e, portanto, não há que se falar em cobrança de ICMS. Analisando os documentos juntados, entendo que razão não cabe à recorrente. Vejamos. Conforme consta no termo circunstanciado 10 de 2025, a recorrente não conseguiu comprovar a aplicação correta da isenção discriminada no artigo 55 do anexo 1 do ICMS 2000, apresentando somente uma planilha, conforme folhas 287 a 320, com as justificativas para tais isenções, contendo expressões como base legal, /processo, abre e fecha aspas, e em análise, abre e fecha aspas, sem justificativa. E ainda contendo a expressão, vide, pesquisar no site tal, www.educaçãosp.gov.br. Assim como consta no próprio termo circunstanciado de folhas 15 e 16, em que foi feita a pesquisa de 3 empresas diferentes, todas privadas, e que foram consideradas como isentas pela recorrente. Fiz a pesquisa de algumas empresas constante na planilha de folhas 287 a 320 e consideradas como isentas de imposto pela recorrente. E logo na primeira consulta da empresa APM da AE Força Aérea Brasileira, CNPJ número tal, constatei se tratar de um código de descrição da natureza jurídica 399, dígito 9, associação privada. Então, eu demonstro o cadastro da pessoa jurídica. Na segunda consulta da empresa APM da EMF Rodrigues Alves, também CNPJ tal, também verifiquei tratar-se de código de descrição natureza jurídica 399, dígito 9, associação privada. Também junto aqui o cadastro nacional. Portanto, nego o apelo da recorrente, uma vez que não há que se falar em isenção em razão dos artigos 8º e 55 do ICMS, uma vez que os destinatários das notas fiscais não se trata de órgãos públicos. A isenção concedida pelo artigo 55, anexo 1 do RISA, abrange somente a administração direta e indireta do Estado, composta por autarquias, empresas públicas e empresas em cujo capital do Estado tem a participação majoritária pela sua administração centralizada ou descentralizada, e fundações. De acordo com os documentos constantes dos autos, os destinatários das notas fiscais trata-se de associações privadas não beneficiadas de tal benefício. Com relação ao item 1.2, a recorrente reitera a alegação de que se trata de contribuintes que possuem ou possuíam decisão em processo judicial para a não incidência do ICMS em suas faturas de energia elétrica, onde trouxe, juntamente com sua defesa, documentos comprobatórios dessa decisão, como no caso, Condomínio Top Center, processo número tal, liminar deferida em agravo de instrumento número tal. Associação Beneficente Nossa Senhora de Nazaré, processo número tal, Academia, processo número tal, liminar deferida em agravo de instrumento. Irmandade de Santa Casa de Misericórdia, São Paulo, processo número tal, liminar deferida em agravo de instrumento. Eliver Empreendimentos Imobiliários, processo com sentença procedente, suspenso até o momento, presente momento da minha pesquisa. Autosserviços de Alimentos Limitada, processo número tal. Neste caso, concordo em partes com a recorrente, onde, de acordo com os documentos trazidos em sua defesa, entendo que ela comprovou que um de seus contribuintes possuía decisão em processo judicial de não incidência do imposto. Minha afirmação está corroborada após pesquisar sobre os processos judiciais citados pela recorrente em época de sua defesa, perante o portal do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde constatei o seguinte. O primeiro processo da empresa Condomínio Top Center, na época da defesa, a recorrente juntou comprovação de uma liminar deferida em agravo de instrumento, onde foi concedida tutela provisória de urgência para não incidência do ICMS sobre TUST e TUST.
Posteriormente, a manifestação fiscal de folhas 1.228 a 1.229 alegou que nenhuma das operações que tem condomínio Top Center como destinatário discriminadas neste AIM se refere a ICMS cobrado sobre TUJ e TUJ, e que tal processo teria sido julgado improcedente, sendo extinto em 24/4/2017. Ocorre que, através de pesquisa no portal do Tribunal de Justiça de São Paulo, verifiquei que houve interposição de recurso de apelação por parte do condomínio Top Center, sendo julgado totalmente procedente, decidindo pelo afastamento do ICMS da tarifa de serviço de transmissão e distribuição de energia e encargos sociais, já que não se trata de hipótese de circulação de mercadorias, que, ao meu entendimento, se aplica ao presente caso. No processo número tal da empresa Associação Beneficente Nossa Senhora de Nazaré, a recorrente colacionou em sua defesa as folhas 1.109, um pequeno trecho da decisão proferida para fins de suspender a inclusão do ICMS nas faturas. Portanto, assim como alegado pela manifestação fiscal as folhas 1.229 e através de pesquisa no portal do Tribunal de Justiça de São Paulo, o processo foi julgado improcedente em 26/9/2012. Bem antes das operações relacionadas neste AIM, onde a Associação Beneficente Nossa Senhora de Nazaré interpôs recurso de apelação, o qual também foi negado em 25/2/2015, tendo ainda interposto recurso especial e extraordinário, os quais sequer foram conhecidos, em 7/3/2018. No processo da empresa Academia Paulista Anchieta Sociedade Civil Limitada, a recorrente colacionou em sua defesa as folhas 1.110, somente uma folha onde o diretor técnico de divisão do TJSP, em 14/12/2004, julgou uma petição com cópias da decisão de antecipação de tutela recursal obtida em agravo de instrumento, porém, o teor da decisão não foi juntado. Assim, ao efetuar pesquisa do referido processo junto ao portal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pude constatar que o processo foi julgado improcedente em 25/10/2025. Desculpe, de 2005. O processo da empresa Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, a recorrente colacionou em sua defesa foto de uma liminar proferida em agravo de instrumento e lhe garantiria a não incidência do ICMS nas operações de fornecimento de energia elétrica. Porém, assim como alegado e comprovado pela manifestação fiscal às folhas 1.230, através de pesquisa no portal do Tribunal de Justiça de São Paulo, não é possível conseguir muitas informações a respeito do referido processo, em que a representação fiscal analisou o processo, chegando à conclusão. Aí, então, eu descrevo a conclusão. Como já relatado nos itens 421 a 424, já havíamos analisado este processo com base nas próprias peças apresentadas pela atuada, já que no sistema ESAJ não conseguimos maiores informações. Após a apresentação de peças por Eletropaulo, vídeo folha 752 e 781, e análise efetuada por mim, cheguei à seguinte conclusão. Trata-se de ação requerente que não se cobre ICMS sobre demanda e potência TUJ. Em 30/4/2004, foi concedida antecipação de tutela para incidência do ICMS sobre o efetivo consumo de energia elétrica, passando a cobrança sobre a reserva de potência. A sentença confirmou este entendimento. Esta ação declaratória teve sua apelação julgada em 8/6/2011 e confirmou o entendimento da súmula 391 do STJ, que o ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada. Isto é, manteve a sentença nesse particular ao confirmar que se deve cobrar o ICMS sobre a energia elétrica efetivamente consumida. Aí volta ao meu voto. Sendo assim, com relação à empresa Condomínio Top Center, como a recorrente comprovou
que a mesma ficou possuída decisão judicial favorável, a qual já até transitou em julgado, decidindo pelo afastamento do ICMS da tarifa de serviço de transmissão e distribuição de energia e encargos setoriais, já que não se trata de hipótese de circulação de mercadorias, entendo que o benefício a ela aplicado está devidamente comprovado, devendo, portanto, ser excluída do presente ainda. Ainda a recorrente reitera em suas razões recursais o item titulado como da decisão judicial que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário objeto da presente autuação. Ocorre que, em momento algum, este AIM foi apresentado pela contribuinte e recorrente, qualquer decisão judicial ou qualquer processo judicial em seu nome, ou até mesmo qualquer comprovação de depósito judicial, como ela mesma afirma várias vezes. Portanto, como não há que se falar em recebimento em dobro ou enriquecimento sem causa, ou sequer em cobrança de imposto indevido. Com relação ao pedido da recorrente de aplicação da taxa Selic, como estamos diante de fatos geradores ocorridos antes de 1º de novembro de 2017, entendo que deve ser aplicada a metodologia da súmula 10 revisada deste Tribunal de Impostos e Taxas, que cancelou a súmula 8 deste mesmo colegiado somente aos fatos anteriores a 1 de 11 de 2017, conforme o novo texto abaixo eu transcrevo. Assim, com exceção da empresa Condomínio Top Center, entendo que as infrações restaram devidamente comprovadas, mantendo nos demais a decisão proferida. Diante do exposto, de tudo que dos autos consta, conheço do recurso ordinário interposto por Eletropaulo, Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. e dou parcial provimento para excluir da cobrança e aplicar as isenções concedidas nas operações com a empresa Condomínio Top Center e aplicação de juros Selic nos termos da súmula 10 revisada. Quanto aos demais itens, mantenho nos termos da decisão proferida as folhas 1612 e 1618. É como voto, presidente, coloco a apreciação. Obrigado, doutora Maria Anselmo. Está em discussão. A doutora só está tirando a exigência da Top Center em razão da decisão judicial transitada em julgado, né? Isso. Tá, ok. Presidente, Pois não. eu fiquei com uma dúvida em relação a esse trânsito em julgado. Isso está nos autos, doutora Maria Anselmo? Parabéns pelo voto, primeiramente, né? Está muito completo, muito objetivo. Mas isso está nos autos, essa informação? Está nos autos, doutora. O trânsito em julgado, a gente pesquisou no site do Tribunal de Justiça. Porque eu estou consultando aqui no site do Tribunal de Justiça e parece que houve uma interposição aqui de um... Não está transitado, mas aparentemente, aqui, não sei se eu estou com alguma falha aqui, que não teria transitado em julgado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Já está em segunda instância. De qual a doutora está falando, doutora Luciana? De qual empresa? É da Top Line, isso? Top Center, desculpa, Top Center. Top Center. Isso. Dá uma olhada aqui. Minha máquina está um pouco lenta aqui. Deixa eu tentar voltar. Seria o processo 1054-190, 72, 2006, 826-0053. Doutora Luciana. Vamos de declaração. Deixa eu ver aqui. Se for Não, esse ela comprovou, ela comprovou a decisão judicial favorável, a qual já transitou em julgado. Tem que página é isso, por favor? Deixa eu só dar uma olhada aqui.
Eu posso fazer uma Eu observação? acho que não está nos autos, não, doutor. Eu acho que eu achei mesmo no processo no site do tribunal. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu confirmar só aqui, porque ó, da Academia Paulista, ok. Dá uma olhada nas folhas 1230, por favor. Ok. Não, não tem. Se eu não me engano, acho que eu fui pela manifestação fiscal. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Aqui, olha, manifestação fiscal de delegado. Aqui. No terceiro processo, oposto pela Academia Paulista Anchieta, fundo. Aí na manifestação, Mandante funciona na 1230. 1228. O caso da Top Center, no final da página 1228. Mas ele não fala em trânsito em julgado. Condomínio Top Center. Ó, feita essa consideração, passamos a abordar o processo tal referente ao condomínio. Ao consultar o sistema, extraímos peças referentes a este processo que se encontram juntadas às folhas 798 a 801 destes autos, que embasam nossas conclusões. Isso o fisco falando, doutora Luciana. A defesa junta uma liminar deferida em agravo de instrumento, onde foi concedida tutela provisória de urgência para não incidência do ICMS. Assim, sendo, entendemos que tal decisão não se aplica às operações elencadas neste AIM, determinando energia elétrica ao condomínio pelos total. É exatamente esse o ponto. O objeto desse processo 105.4190, ele é estranho à matéria que está sendo questionada nos autos, porque ele se refere à demanda de potência, né? Esse TUDS e o TUDS, Isso. e não ao consumo efetivo de energia elétrica, que é o que está sendo autuado na peça exordial. Então, o que o fisco diz, as folhas 1229 e a representação fiscal replica as folhas 1681, é que os autos juntados pela autuada referente ao condomínio Top Center em nada afetam o crédito constituído, porque é matéria estranha ao objeto do AIM. É porque o condomínio não vende, né? Ele consome só. E as outras entidades, eu não sei aí, eu só não consultei o código 399, mas, assim, pelo cadastro da empresa, ela é uma empresa privada, né? Ou mista, talvez, que entra governo e particular, né? Que tiveram os mandados indefinidos.
Doutor Silva, com a permissão da doutora Maria Anselma, se o senhor me permitir também, eu gostaria de levar esse caso em vista, então, que eu analiso com mais calma, se for possível. Tranquilo, doutora Luciana, eu acho válido sim, porque realmente ele é complexo, sim, é cheio de detalhes, e é uma situação assim que não é tão discutida, né? Não é sempre que acontece esse tipo de auto aqui na Câmara, então acho válido sim, fique à vontade. Obrigada. Ok, doutora, por gentileza. Então, a doutora Luciana acabou levando em vista esse processo para dar uma olhada. Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Tá? Agradeço a presença de todos, em especial a doutora Luciana, que acabou levando. Eu ia pedir em vista também, mas acabou levando primeiro. Então, eu encerro a sessão de julgamento. Peço a todos que aguardem o encerramento da transmissão e da gravação. Tenham todos um ótimo dia e um excelente final de semana. Obrigada, doutora, igualmente, a todos.